Fala galera, tudo certinho? Parece um déjà vu, né? Que tu já viu essa cena, que quase todos os vídeos começam assim, principalmente quando eu estou falando. Mas vamos lá, hoje eu vou explicar para vocês o passo a passo, quanto tempo antes preciso me programar para tirar o visto canadense de estudo, como é que funciona o visto canadense de estudo e como é que faz para a gente se preparar e os valores que vocês vão gastar. Vamos comigo? Pera. Antes de ir nessa, começa aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, que não é fácil estar aqui toda semana não. A gente está gravando toda semana, temos um vídeo novo, então faz tudo isso para o canal prosperar, crescer e eu virar que nem o Whindersson Nunes, tá certo? Vamos embora. Seguinte, o passo a passo para o visto canadense. Primeira coisa que você tem que saber, quanto tempo tu vai se planejar, tu vai se programar para poder tirar o visto canadense. Eu aconselho, se a gente for tratar na CNTP, o que é CNTP é condições normais de temperatura e pressão, aprendi em química, eu uso isso para tudo, tá certo? Nas condições normais de temperatura e pressão, eu sempre digo que o ideal é se planejar 4 meses, 5 meses antes. Por quê? Até para poder comprar a passagem aérea mais em conta. Se você deixa para comprar em cima da hora, fica muito mais caro. Porém, nesse período de pandemia que a gente ainda vive um pouco, né? Geralmente eu sempre digo para a pessoa se programar 7 meses, 6 meses antes. Mas vamos tratar na situação normal, 4 meses antes, né? Como é que vai funcionar? Primeira coisa que você tem que saber, né? Você tem que recolher todos os seus documentos. Por quê? Porque você tem que criar uma estratégia para o visto, né? E essa estratégia inclui o quê? Mostrar os seus vínculos, porque realmente você vai e tem condições de voltar. Você vai ter que mostrar suas condições financeiras. Você vai ter que mostrar o que é que você pretende, o curso que tu está indo estudar lá. Poxa, eu vou estudar inglês. Faz sentido com o meu objetivo aqui? Se não faz sentido, qual é o teu objetivo, mesmo que não seja profissional, teu objetivo pessoal? Por que tu queres aprender inglês? Certo? Tudo isso tu vai ter que mostrar. E como é que você mostra isso? Vamos lá, produção, se liga no checklist aí, tá certo? Para o pessoal não esquecer. Primeira coisa, você tem que mostrar o seu passaporte, que ele tem validade. Outra coisa importante, você tem que mostrar as tuas condições financeiras. Se tu trabalha aqui, mostra os teus 3 últimos contra-cheques, mostra o teu imposto de renda, mostra o teu extrato bancário dos últimos 90 dias. Por que dos últimos 90 dias? Porque eles vão ver a movimentação também. E lembrando, dependendo de quanto tempo que tu estuda, tu tem que mostrar o valor que tu tens em conta. Se tu vai estudar 1 ano ou mais, tu tem que mostrar o valor do curso mais $10.000, que a maioria das províncias do governo canadense, do país Canadá, ele solicita que você tenha pelo menos $10.000 mais o valor do curso por 1 ano, né, que é o valor da tuition, como a gente chama. Então isso tem que estar em extrato. Muita gente pergunta, eu não tenho isso em conta corrente, mas vale também conta corrente, conta poupança, investimento, ações, previdência. Não vale muito, por quê? Porque não é um dinheiro de liquidez imediata, mas todo dinheiro, mesmo se você tiver previdência, coloca lá também. Por quê? Porque isso vai mostrar que tu tem uma intenção genuína e que tu tem condições de se manter lá, né? O que é que a gente pede para você colocar também? Coloca bens. Por quê? Porque mostra que você tem um valor, mesmo que seja mobilizado. Geralmente isso está no imposto de renda. E muita gente pergunta, eu não tenho dinheiro, não sou eu que vou bancar minha viagem. Quem vai bancar a viagem é meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, não importa. Como é que a gente pode fazer? Aí você vai precisar de um custeador. Se você precisa de um custeador, tu vai ter que ter uma carta de custeio, onde ele vai assinar, tem que ter firma reconhecida e ele vai dizer, eu sou responsável, por exemplo, pela minha ida para o Canadá para estudar. Eu sou responsável pela ida de Jean no Canadá enquanto ele estiver estudando lá. Tem que ter essa carta custeio. Aí todos aqueles documentos de contra-cheque, se for empresário, prolabore, imposto de renda, extrato bancário, extrato de investimento, a gente vai pegar do custeador. E o que é interessante também, tu pode mesclar os dois. Tu pode pegar o do estudante e de um custeador. Se tiver 2 custeadores, quem vai custear é minha mãe e meu pai, coloca os 2 também. Então a gente vai precisar dos documentos dos 2. Então tudo isso tu vai criando uma estratégia. Esse é o primeiro passo. Ou seja, se a gente está trabalhando com um tempo de 4 meses, nesse período a primeira coisa que tu vai fazer é recolher todas as documentações. Além disso, tu precisa estar com a carta de aceitação da escola. Se tu já tiver pago a escola, ou seja, o valor total, pega um recibo de pagamento. Por quê? Porque além do teu extrato, além do valor da tua conta, vai ter o recibo do pagamento, ou seja, tu já pagou a escola, eles viram que tu não vai descapitalizar esse valor, tu vai ter a carta de aceitação, ou seja, tu foi aceito pela escola também.
Então, tudo isso tu vai colocar. Tu vai colocar também os teus vínculos relacionados a estudo. Poxa, eu terminei o ensino médio aqui, terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação. Pega o teu último diploma e coloca, que é o de pós-graduação. Por quê? Porque, vê, tu já conseguiu provar o que tu vais fazer lá. Tu conseguisse provar que tu tem a condição financeira. E no final, tu vai conseguir provar que tu estudou, que tu tem um bom background aqui, ou seja, que tu se prepara, que tu está indo fazer inglês, ou então tu está indo fazer um curso voltado para negócios, seja qual for a área, mas tu já está se capacitando aqui, tu não está fazendo nada de uma hora para outra, é o que eu sempre digo. Por exemplo, não estou estudando, não trabalho aqui, tu diz, vou fazer inglês. Poxa, para que tu precisa de inglês? Tu precisa mostrar a necessidade de estar fazendo aquele curso. E é por último que a gente vai enfeitar nessa estratégia toda com o quê? Com a carta de intenção. Essa carta de intenção é uma cartinha explicando. Imagina um advogado, o que é que ele faz às vezes para provar uma inocência? Ele coloca um monte de provas, seja documentos, seja testemunhas, e ele escreve uma peça. Nessa peça, ele vai dizer, de acordo com aquele dado tal, de acordo com aquele documento, e ele vai explicando. A mesma coisa você vai fazer. Você vai dizer, eu vou lá para o Canadá porque eu quero estudar business, porque vai ser importante para minha área aqui, para a empresa na qual eu trabalho. Eu já tenho um curso de pós-graduação, mas eu quero fazer ele em inglês porque eu sei que eu vou voltar mais qualificado. Então, quanto mais estrutura e a estratégia mais interessante, vai ser melhor para ti. Depois que tu fez tudo isso, tá certo? O que é que tu vais fazer? Tu vais juntar todos esses documentos e agora eles estão pedindo para que os documentos sejam traduzidos. Os documentos que forem oficiais, como imposto de renda, contra-cheque, extrato bancário, ele precisa ser traduzido de forma juramentada, de forma oficial. Então tu vai ter um gastinho aí com esses documentos traduzidos. Os documentos não oficiais não precisa ser traduzido de forma juramentada. Pode ser uma tradução simples, como a carta de intenção, a carta custeio. Por quê? Porque não é um documento oficial. Então esse é o passo da estratégia. Tu juntou tudinho e agora tu vai entrar no site do governo canadense. Tu entrando no site do governo canadense, tu vai lá preencher, tu vai criar uma conta. Criando uma conta, tu vai inserir todos esses documentos no campinho que tem lá, tá certo? Vou até fazer um vídeo depois, vou ver, se vocês derem bastante likes aí nesse vídeo, eu prometo fazer um vídeo do passo a passo de como fazer o visto canadense no próprio site para vocês fazerem de forma bem rápida também. Convido os amigos para dar like, compartilhar esse vídeo aí, que a gente faz um próximo vídeo explicando isso também. Então você vai entrar lá, quando você for entrar, você vai preencher os formulários solicitados, tu vai colocar todas essas documentações e quando colocar essas documentações, no término, tu vai ter que pagar uma taxa. Para visto de estudo canadense, a taxa custa $150. Além dessa taxa, tu vai ter que pagar a biometria, que custa $85. Essas são as duas taxas. E o que é que você vai fazer? Você vai ter que fazer a biometria. Quais são os lugares que tu pode fazer a biometria? A gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tudo isso no Centro-Oeste e no Sudeste. No Sul a gente tem Porto Alegre e aqui no Nordeste a gente tem Recife, certo? Então a gente tem esses 5 lugares onde você vai ter que fazer a biometria, que ela vale por 10 anos. E o seguinte, se você vai estudar mais do que 6 meses, você vai ter que fazer também um exame médico. Então presta atenção, esse exame médico, na maioria das vezes, ele pode ser feito já no início, quando tu está coletando, tá certo? As tuas informações, lá a tua estratégia. Tu está juntando tua estratégia, tudo isso, tu vai fazer o exame médico. Dependendo de cada estado, esse exame médico ele vai variar aí de 400 a 900 reais, que é onde você vai fazer uma radiografia, vai fazer um exame de urina e um exame de sangue. Alguns médicos não solicitam o exame de urina. E o seguinte, tem que ser os médicos cadastrados pelo governo canadense. Então tem que ver essa lista também, certo? Então você vai juntar todas essas documentações, pagar $150 canadenses mais $85 canadenses e enviar o passaporte. Esse primeiro envio, o valor já está junto com a taxa de biometria. Mas o seguinte, uma vez teu visto aprovado, certo? Uma vez teu visto aprovado, tu vai ter que receber esse passaporte, porque é o seguinte, tu só vai enviar o passaporte se tu fizer todo o procedimento online, quando tu terminar, tu vai preencher tudinho, não vai mandar o passaporte no início, mas aí tu vai esperar o ok, eles vão dizer, envia o passaporte. Quando eles mandarem enviar o passaporte, é porque teoricamente teu visto foi aprovado, teoricamente. Aí tu vai enviar o passaporte para lá, tu não precisa pagar nesse primeiro momento, certo? Tu vai enviar o passaporte.
Só que dentro do envio desse passaporte, tu tem que pagar o da volta. O da ida já está pago. O da volta custa mais ou menos 200 a 300 reais, a depender do estado que você está. Tem o valor junto do site lá do VFS Global, que é a VFS Global, é uma empresa terceirizada do consulado canadense. Certo? Eu vou explicar tudo no próximo vídeo aí, depois que a gente alcançar os likes, né? Como é que a gente faz, quais são os links, quais são os sites, tudo isso. Beleza? Então você vai mandar o passaporte e dentro desse passaporte você vai mostrar o comprovante de transferência desses 200 a 300 reais. Quando você manda, você vai receber o passaporte em casa e visto aprovado. Uma vez o visto aprovado, junta as tuas malas e corre para o Canadá para poder estudar lá. Espero que ficou claro, espero que tenha ficado claro, na verdade. Foram muitas informações, eu tentei reduzir ao máximo para vocês terem uma ideia geral, né, de como é o processo. E sim, vou fazer esse vídeo mostrando passo a passo direitinho, né, o que é que tem que ser feito, quais são os sites, quais documentos colocar, para ficar mais fácil para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Entre em contato com a gente aqui no YouTube, no Instagram, em todos os canais, a gente está à disposição para ajudar. Cheiro para vocês. Até a próxima.